Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais. Muito bom poder meditar com os irmãos a respeito da verdade da palavra de Deus. Hoje, sob o tema Hoje, se ouvirdes a sua voz. Esse texto se refere a episódios onde o povo de Israel no Velho Testamento repetidas vezes falava, ouvia a palavra de Deus e se rebelava contra Deus. O texto mostra as consequências que isso trouxe para a vida deles. O escritor aos Hebreus, ele quer nos alertar no sentido cuidado para que não aconteça a mesma coisa na sua vida também. Em toda a história da humanidade, Deus tem se revelado na forma de Pai, de Filho e de Espírito Santo, e de uma forma especial através da palavra escrita. E o Espírito Santo esteve presente desde o primeiro até o último capítulo da Bíblia, na revelação da verdade que Deus queria nos trazer. E por isso vamos então meditar naquilo que a palavra de Deus ensina, baseado especialmente em Hebreus capítulo 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre eram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Notamos, portanto, que Deus mostra que ele tem muita paciência e o povo repetidas vezes se rebela contra a sua palavra e finalmente isso traz consequências para a vida da pessoa. O Espírito Santo atua tanto em relação ao mundo perdido, como também em relação aos que são salvos. A Bíblia nos ensina sobre a sua atuação em relação ao mundo. João capítulo 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Notamos aqui 3 graus de alerta. Em primeiro lugar, Deus mostra você é pecador. Só isso já devia deixar a pessoa assustada na questão de como dar contas a Deus. Ele continua da justiça, você é pecador, mas existe um Deus justo. E finalmente Deus vai te julgar, Deus aponta o juízo. Isso é um princípio que os apóstolos adotaram também na pregação da palavra de Deus. Atos 17 nos mostra um desses exemplos do apóstolo Paulo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo mostra, falando em primeiro lugar sobre o Criador, Deus, sobre Cristo, e finalmente o juízo também vem para aqueles que não se arrependem. O homem não deve tentar brincar com Deus, porque isso traz consequências. Já no Velho Testamento temos essa realidade. Gênesis capítulo 6. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Notamos aqui, então, que a atuação do Espírito Santo é por tempo limitado. Deus é muito longânimo, mas Deus também mostra existe um limite. E Deus avisou aquela geração corrompida e perversa no tempo de Moisés, vocês vão ter 120 anos e depois o meu Espírito não vai agir mais em sua vida. Então, 120 anos de misericórdia. Mas depois veio o juízo. Na vida de Noé,
Deus está usando esse homem como exemplo de uma conduta justa. O Espírito Santo usa os exemplos de pessoas realmente consagradas a Deus. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Então, o Espírito Santo quer usar a vida das pessoas salvas como exemplo daquilo que Deus espera da vida humana. Noé andava com Deus, todo mundo podia ver. Então havia uma geração totalmente corrupta e perversa, como hoje também, mas Deus quer atuar através do Espírito Santo, usando a nossa vida como exemplo. Mas também a pregação. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, para trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Noé viveu uma vida santa e Noé pregou a justiça de Deus. Se vocês não se arrependerem, vocês vão receber a punição de Deus. Infelizmente, durante 120 anos, essa pregação não surtiu efeito na vida das pessoas, a não ser para a sua condenação. E a Bíblia fala em 2 Pedro, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro de justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Deus sabe preservar os seus, mas Deus anuncia através da nossa pregação, através da nossa vida, que o juízo está chegando e as pessoas não devem esperar que vão ficar impunes para sempre. A nossa vida e as nossas obras devem condenar o mundo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé, pelo preparo da arca, estava dando a sentença de condenação. Vocês que não se arrependem, vocês vão perecer, porque Deus vai julgar. A nossa vida e os nossos preparativos para a eternidade devem servir de alerta e de condenação para o mundo. E realmente o mundo se sente condenado quando o cristão vive uma vida de acordo com a vontade de Deus. Lemos em João capítulo 3, verso 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. O ímpio se sente reprovado na presença de uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que realmente obedece aos princípios que Deus estabeleceu. O mundo pagão deve sentir que está debaixo da condenação. E se isso não acontece, alguma coisa não está certo na nossa vida. Porque a nossa vida, a nossa luz, deve ser uma reprovação das obras. O cristão vive num mundo de corrupção e violência, mas a nossa vida deve fazer a diferença no sentido da pessoa saber, vem uma condenação. Hoje em dia se segue esse princípio, nada é errado se te faz feliz. Faça o que você quiser e nada é errado. E o mundo está totalmente corrupto hoje. Quando os satanistas ergueram no Capitólio de Iowa uma estátua de Satanás, a maioria achou normal, pode ficar ali. Embora tivesse um cristão que foi lá e decapitou. Imagina naquele ambiente onde se deve estabelecer as leis, haver uma estátua do próprio Satanás. Mas Satanás está solto hoje, ele está atacando em todos os lugares, inclusive através dos governos. E quando as pessoas falam Deus é gay, é uma afronta à santidade de Deus. E quando alguém ensina que pode abençoar uniões do mesmo sexo, isso é uma afronta à santidade de Deus. E quando essa mesma pessoa diz o roubo pode ser bom para mostrar aos materialistas que não são dono de tudo,
é uma abominação aos olhos de Deus. E quando um governante fala em humanizar o combate ao pequeno crime, naturalmente está abrindo as portas para a corrupção no mundo. E quando um dos líderes políticos diz, defende o fim da prisão para furtos e outros crimes, naturalmente tudo isso está levando o mundo a uma corrupção cada vez maior. E as pessoas acham que vão ficar impunes, mas não vão, o castigo de Deus vai chegar. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Notamos aqui que Ló afligia a sua alma vendo a pecaminosidade. Que efeito a pecaminosidade da sociedade está exercendo sobre a nossa vida? O pecado aflige a nossa alma ou estamos acostumados? Tudo bem, se ele quer fazer, tudo bem. Não, isso deve afligir a nossa alma. O apóstolo Pedro escreve, e também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina de perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Infelizmente, esse verso se torna uma realidade cada vez mais frequente em nossos dias, no meio daqueles que se dizem cristãos evangélicos, se levantam pessoas perversas e ensinam dentro da igreja heresias de perdição. Seu nome é Reverendo Caleb Innes, dentro da denominação Discípulo de Cristo. Ele afirma: Deus é gay, lésbica, trans, de gênero não binário, hetero, cisgênero e assim por diante. Veja como o pecado está sendo incentivado dentro de próprias igrejas que se dizem evangélicas. É uma perdição. A Bíblia diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós devemos resplandecer neste mundo como astros. Não estamos pregando ódio, estamos pregando a justiça de Deus. E nós devemos tentar salvar os pecadores, não manifestar ódio contra eles, mas devemos mostrar para eles: sim, Deus vai te julgar, Deus é um Deus justo. E quando os noticiários avisam, chefe do PCC abriu 7 igrejas evangélicas de ministério público, isso quer dizer que igrejas hoje em dia muitas vezes estão sendo usadas para a corrupção, para a destruição e para a violência. Como é que nós estamos agindo quando o Espírito Santo está nos falando? Quando está nos alertando para aquilo que vem sobre o mundo? A Bíblia ensina: se vivemos no Espírito, em Espírito, andemos também em Espírito. O Espírito Santo deve dirigir realmente a nossa vida. Em Gálatas capítulo 5, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que convém. Nós vivemos numa luta espiritual. A carne quer dominar as nossas ações, mas o Espírito Santo está nos alertando: vivam conforme a minha vontade. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, e essa luz põe em evidência a maldade dos atos pecaminosos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós devemos fazer o Espírito Santo sentir bem em nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Não devemos soprá-lo, não devemos abafá-lo. O que o mundo vai pensar se a luz se apaga, se sobra apenas fumaça?
Eles estão vendo luz em nosso viver ou fumaça de lâmpadas apagadas. Lembra-se em Apocalipse 3, verso 1, conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas está morto. Imagina uma igreja, na maioria, com defuntos, já estão mortos. Então o texto afirma, eu conheço. Cuida do restante que está para morrer, para que também não venha para a mesma situação. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Sim, o Espírito Santo atua em nossa vida. Não devemos fazer agravo, não devemos pisar o sangue da aliança, porque Cristo derramou seu sangue para a nossa salvação. E a nossa luz deve se manifestar através do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é que realmente deve ser visível na vida do cristão. Nós lemos, assim nós, sendo-nos tão afeiçoados, de boa vontade, quisermos comunicar-nos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas, porque nos eres muito queridos. Então o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus, ele comunicava a palavra de Deus, mas ele demonstrava essa palavra pela sua vida. Vós e Deus sois testemunho de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que credes. Então não basta apenas pregar, mas a nossa vida deve pôr em evidência essa pregação. Uma vida santa, justa no meio de uma geração corrompida e perversa. Quando houve aquela grande tragédia na igreja primitiva, onde Ananias e Safira foram mortos fulminantemente por causa de uma mentira, a Bíblia diz que houve grande temor em toda a igreja e em todos os que viram essas coisas. E depois dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. É muito importante que o povo sinta grande respeito por aqueles que são cristãos. Apocalipse 3:8, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não é no grande poder aquisitivo de uma igreja, não é no grande número de frequentadores, mas as pessoas que realmente estão guardando a palavra de Deus e não negando o nome de Cristo, essas sim vão ser a luz do mundo. E o Espírito Santo, na sua última manifestação em Apocalipse, diz, Espírito e esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. A nossa vida deve refletir o profundo desejo da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecei vossos corações como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Prezado amigo, que Deus possa abençoá-lo na meditação sobre essa palavra e que nós, como pessoas salvas, possamos realmente resplandecer nesse mundo corrompido e perverso. Amém.